Fala pessoal, hoje nós vamos reviver um pouco da história do Fiat Tempra, que para quem não sabe, nos anos 90 foi eleito o carro nacional mais potente do Brasil. Ele deixou para trás concorrentes como o Ômega CD 3.0 e Vectra GSI. Senta que lá vem história. Para começar, precisamos voltar lá para os anos 90, mais precisamente em 1991, ano em que a Fiat comemorava os seus 15 anos de história aqui no Brasil. E para celebrar em grande estilo, a Fiat teve a brilhante ideia de lançar o Tempra. O foco era bater de frente com os principais rivais Volkswagen Santana, Chevrolet Monza e Ford Versailles. E o Tempra fez isso com maestria. Logo no lançamento já surpreendeu o público com seu design moderno, com linhas de coluna angulada e porta-malas elevado, o que dava um ar de robustez e esportividade. Gente, hoje esse design pode até parecer ultrapassado, mas na época era o puro suco da elegância e esportividade. Isso porque o Tempra seguia a mesma linha de design do Alfa Romeo 155 e 165. E para quem não sabe, o Alfa Romeo nessa época pertencia ao grupo Fiat. Por dentro ele seguia as mesmas linhas anguladas e contava com muito espaço interno. Além disso, era bastante completo, vinha com direção hidráulica, vidros e travas elétricas, ar-condicionado, rodas de liga leve e o principal diferencial foi a suspensão independente na traseira. O Tempra era quase perfeito se não fosse por um motivo: o motor. Foi aí onde a Fiat errou, e errou feio. Ele vinha com um letárgico motor 2.0, 8 válvulas com apenas 99 cavalos de potência e o seu 0 a 100 era feito em 13.9 segundos. Gente, era quase 14 segundos. E isso era muito lento até mesmo para a época. Para ter ideia, o 0 a 100 do Fiat 1.6R era de 11.5 segundos, 2 segundos mais rápido que o Tempra. E esse foi o principal motivo de reclamação dos consumidores. Em 1992, a Fiat ainda lançou o Tempra Coupé duas portas, que mesmo tendo um desenho muito bonito, não agradou tanto quanto o sedã 4 portas. Foi então em 1993 que a Fiat solucionou o problema da falta de potência e lançou o Tempra 16 válvulas. E foi com esse powertrain que o Tempra começou a escrever o seu nome na história. Isso porque ele veio com motor 2.0 16 válvulas com a moderna injeção eletrônica Multipoint, que rendia 127 cavalos e fazia de 0 a 100 em 10.5 segundos. Números muito superiores ao modelo 8 válvulas. Lembrando que o Tempra foi o primeiro carro nacional a vir com motor 4 cilindros e 16 válvulas com injeção eletrônica. Além de muito completo, ele ainda contava com bancos em couro com regulagem elétrica, retrovisor fotocrômico e freio a disco nas 4 rodas com ABS. O Tempra fez tanto sucesso que foi safety car no GP de Fórmula 1 de 1993 aqui no Brasil, ano em que o Senna conquistou a sua segunda vitória em Interlagos. E para quem não lembra, tá aí a imagem do Senna pendurado na porta do Tempra 16 válvulas logo após a vitória. Pois bem, no mesmo ano, em 1993, a Chevrolet lançou o novíssimo e moderno Vectra GSI. A versão esportiva do Vectra vinha com motor 2.0 16 válvulas de 150 cavalos e fazia de 0 a 100 em 8.5 segundos, e deixou o Tempra 16 válvulas comendo poeira. Porém, no ano seguinte, em 94, a Fiat lançou o que viria a ser o carro nacional mais rápido do Brasil, o Tempra Turbo. Ele vinha com motor 2.0, 8 válvulas turbo que rendia incríveis 165 cavalos e fazia de 0 a 100 em 8.2 segundos, deixando para trás concorrentes como Chevrolet Ômega 3.0 e Vectra GSI. Inicialmente vendido só na carroceria Coupé duas portas, ele vinha com rodas exclusivas de 15 polegadas, spoiler no porta-malas, saias laterais, grade dianteira esportiva e a escrita Turbo estava presente em todos os cantos do carro, na tampa do porta-malas, coluna lateral e grade frontal. Era para todo mundo saber que você estava de Tempra Turbo. Por dentro já vinha com novo painel com linhas modernas e arredondadas, e esse painel realmente era muito bonito. Outro destaque era o moderno computador de bordo e o ar-condicionado digital automático. Em 1995, a Fiat lançou o Tempra Turbo Stile, que era a versão 4 portas. E sim, o certo é falar Stile e não Style, isso porque o carro é italiano e não inglês. Entendeu? E o Tempra Turbo Stile veio a se consagrar como um dos carros mais versáteis dos anos 90. Isso porque ele era moderno, luxuoso e esportivo. E o Tempra Turbo Stile foi vendido de 94 a 98, lembrando que até 98 nenhum carro nacional conseguiu superar os seus números de potência. E quando saiu de linha, passou a coroa para o seu sucessor Fiat Marea Turbo, que também passou a ser o carro de produção nacional mais potente do Brasil. Isso porque vinha com motor 2.0, 20 válvulas turbo de 182 cavalos. Como vocês puderam perceber, a Fiat nessa época não brincava em serviço. Pois bem, o Tempra Turbo saiu de linha em 1998, mas a versão aspirada continuou sendo comercializada. E por fim, em 1999, o Tempra encerra sua produção e sai de linha. Bom, se você é mais novo, gosta de carros e não conhece a importância do Tempra, só para você ter ideia, o Tempra Ouro 16 válvulas estava tão à frente do seu tempo que em 1993 ele disputou o título de carro mais tecnológico do Brasil contra o Ômega CD 3.0. Lembrando que o Ômega era uma categoria acima. E uma menção honrosa
coisa que eu tava esquecendo é o Tempra SW, que esse sim foi inovador. Ele era a versão perua, mas o que chamava atenção era o painel digital super moderno e tecnológico. Esse painel digital à noite parecia um avião. Bom, galera, hoje eu contei um pouco da história de talvez um dos carros mais emblemáticos dos anos 90. Afinal, ele foi sim o carro de produção nacional mais potente de 94 a 98. E mais importante que isso, o Tempra é a história viva de quando as montadoras nacionais brigavam por qualidade e desempenho, coisa que não se vê muito hoje em dia, né? Bom, se você chegou até aqui, é sinal que gostou, então por favor, curte o vídeo, se inscreve no canal, ative o sininho, porque toda semana eu posto vídeo contando um pouco mais sobre a história automotiva nacional. Bom, então valeu, obrigado por assistir e até o próximo vídeo.